Capítulo 6. A página sem nome. A menina atravessou a porta de papel. Dessa vez não havia queda entre estrelas. Não havia vento. Não havia sensação de viagem. Ela simplesmente deu um passo e chegou a um lugar completamente vazio. Era uma imensa página branca. Sem chão. Sem céu. Sem horizonte. Apenas branco. Lucas, Lyra e o antigo autor apareceram atrás dela. A menina olhou ao redor. Onde estamos? O autor respondeu. Dentro da primeira página de uma história que ainda não foi escrita. Lucas observou o vazio. Então tudo aqui pode nascer? O autor assentiu. Sim, mas também pode desaparecer. A menina segurou a pena. Ela parecia mais pesada agora, como se carregasse todos os sonhos e escolhas dos mundos. Lyra aproximou-se. Cuidado. A primeira palavra escrita aqui pode mudar todos os jardins. A menina olhou para a página. Pensou em escrever uma cidade, uma floresta, um lugar perfeito. Mas então lembrou de tudo que Lucas havia ensinado. Um mundo perfeito não era o mesmo que um mundo vivo. Ela encostou a pena no papel e escreveu uma única palavra. Escolha. No mesmo instante, a página inteira começou a brilhar. Pequenas portas apareceram ao redor deles. Milhares de portas, cada uma levando para uma possibilidade diferente. O autor ficou emocionado. Você não criou um lugar, criou uma oportunidade. Lucas sorriu. Mas antes que pudessem continuar, uma das portas se abriu sozinha. De dentro dela saiu uma figura desconhecida. Era uma criança. Ela segurava um livro vazio. Eu estava esperando. Todos ficaram atentos. Lucas perguntou. Quem é você? A criança respondeu. Meu nome é Nilo. Sou o primeiro visitante da próxima história. A menina se aproximou. Próxima história? Nilo mostrou o livro. Na capa havia um símbolo que Lucas nunca tinha visto. O 10º jardim abriu uma porta. Mas toda porta aberta cria uma pergunta. Lyra ficou séria. Qual pergunta? Nilo abriu o livro. Na primeira página apareceu uma frase. Quem protege os mundos quando os guardiões precisam ser protegidos? O silêncio tomou conta do lugar. Lucas percebeu algo. Durante todo aquele tempo eles haviam protegido jardins. Mas nunca haviam pensado no que aconteceria se os próprios guardiões precisassem de ajuda. O chão branco começou a mudar. Uma nova paisagem nasceu. Montanhas feitas de páginas. Rios de tinta. Florestas de histórias inacabadas. E no centro daquele novo mundo havia uma torre. No topo dela, uma luz piscava. Nilo apontou. É lá. A menina perguntou. O que existe nessa torre? Nilo respondeu. A primeira ameaça que nasceu depois que todos os jardins encontraram equilíbrio. Lucas apertou os punhos. Ele conhecia aquele sentimento. Toda vez que uma história parecia terminar, uma nova porta surgia. E aquela porta agora chamava por eles. A menina segurou a pena. Lucas olhou para ela e sorriu. Pronta? Ela respirou fundo. Estou. E juntos caminharam em direção à Torre das Histórias Inacabadas. Capítulo 7. A Torre das Histórias Inacabadas. A torre parecia crescer quanto mais eles se aproximavam. Suas paredes eram feitas de páginas antigas, mas nenhuma palavra permanecia igual. Frases apareciam e desapareciam. Personagens surgiam por alguns segundos e depois sumiam. Era como se milhares de histórias estivessem tentando nascer ao mesmo tempo. Nilo caminhava à frente segurando seu livro vazio. A torre guarda tudo aquilo que foi começado, mas nunca terminou. A menina olhou para as paredes. Por que tantas histórias foram abandonadas? Nilo respondeu. Porque algumas pessoas tiveram medo de continuar. Lucas ficou em silêncio. Ele entendia aquilo. Já havia visto muitos guardiões tentando fugir de suas próprias histórias. Kael tentou apagar a dor. Aster tentou controlar o futuro. O primeiro autor tentou impedir os finais. Todos tinham medo de uma parte da jornada. Quando chegaram à entrada da torre, encontraram uma porta enorme. Nela havia uma inscrição. Só entra quem aceitar que nem toda a resposta está escrita. A menina colocou a mão na porta. Ela se abriu. Dentro havia uma escada que parecia não ter fim. Enquanto subiam, cada degrau mostrava uma história diferente. No primeiro degrau, uma criança sonhava em viajar pelo mundo. No segundo, um velho queria reencontrar um amigo perdido. No terceiro, uma pessoa tentava recomeçar depois de um grande erro. Todas aquelas histórias tinham algo em comum. Elas estavam paradas, esperando alguém continuar. No topo da torre havia uma sala vazia. No centro estava uma cadeira. E sentado nela havia alguém. Lucas parou imediatamente. Porque conhecia aquela pessoa. Era ele mesmo. Mas não exatamente. A outra versão de Lucas parecia mais velha. Usava uma roupa de guardião.
e segurava uma chave de bronze. A menina ficou surpresa. Quem é ele? O outro Lucas respondeu: eu sou aquele que escolheu ficar. O verdadeiro Lucas aproximou-se. Ficar onde? A outra versão sorriu. Na última página. O ar ficou pesado. Nilo fechou seu livro. Então era verdade. Lucas olhou para ele. O quê? Nilo respondeu. Toda grande história cria uma versão de alguém que nunca conseguiu seguir em frente. O outro Lucas levantou-se. Eu protegi os jardins por milhares de anos. Vi todos os começos. Vi todos os finais. E percebi uma coisa. Ele olhou para a menina. Um dia, todo guardião precisa deixar alguém continuar. Lucas entendeu. Aquele não era um inimigo. Era uma possibilidade. Uma versão dele que ficou presa tentando proteger tudo para sempre. Por que você está aqui? O outro Lucas segurou a chave. Porque alguém precisa fazer a última pergunta. A sala inteira começou a tremer. As paredes da torre começaram a desaparecer. O outro Lucas estendeu a chave para a menina. O 10º jardim nasceu. Mas ainda falta descobrir uma coisa. Ela pegou a chave. O quê? Ele respondeu. Quem escreve o final dos próprios guardiões? A torre começou a ruir. E abaixo deles, todas as histórias inacabadas começaram a acordar. Capítulo 8. O último guardião da página. A torre tremia. Milhares de páginas voavam pelo ar como folhas levadas por uma tempestade. Cada página carregava uma história diferente. Algumas tinham começos, outras tinham finais, mas a maioria estava esperando uma escolha. A menina segurava a chave de bronze que recebeu da outra versão de Lucas. Ela olhou para o verdadeiro Lucas. Por que existem dois de você? Lucas observou seu outro eu. A resposta não era simples. Talvez porque todo guardião carrega duas vontades. A vontade de continuar, e a vontade de permanecer onde tudo parece seguro. O outro Lucas sorriu. Exatamente. Ele caminhou até a janela da torre. Lá fora, as histórias inacabadas estavam despertando. Mundos inteiros começavam a surgir, mas sem direção. Uma cidade aparecia e desaparecia. Um oceano surgia no meio de uma floresta. Pessoas nasciam sem saber qual era sua história. Nilo abriu seu livro vazio. A torre está perdendo o equilíbrio. Lyra perguntou. Como podemos impedir? O outro Lucas respondeu. Não podemos. Todos olharam para ele. O quê? Ele continuou. A torre não está quebrando. Ela está mudando. Lucas percebeu. A torre não era uma prisão. Era um lugar onde histórias esquecidas esperavam uma nova chance. O problema não era existirem histórias inacabadas. O problema era ninguém escolher continuar algumas delas. A menina abriu seu caderno. Então precisamos escrever? O outro Lucas balançou a cabeça. Não. Vocês precisam ensinar essas histórias a escreverem a si mesmas. Ela ficou surpresa. Como? Ele apontou para a chave de bronze. A chave nunca abriu portas. Ela sempre abriu possibilidades. A menina segurou a chave. Ela fechou os olhos. Pensou em todos os jardins. No tempo. Nos sonhos. Na esperança. No destino. No infinito. Então colocou a chave no centro da sala. Uma luz dourada espalhou-se pela torre. Cada história inacabada recebeu uma pequena centelha. As pessoas dentro delas começaram a escolher. Uma personagem decidiu seguir uma estrada desconhecida. Outra escolheu perdoar alguém. Outra teve coragem de começar novamente. As páginas começaram a se preencher sozinhas. Mas não por uma mão externa. Pelas próprias escolhas daqueles que viviam nelas. O outro Lucas observou em silêncio. Uma lágrima apareceu em seu rosto. Então era isso. O verdadeiro Lucas aproximou-se. O quê? Ele respondeu. Eu passei tanto tempo tentando proteger todas as histórias, que esqueci que elas também podiam se proteger. A luz ao redor dele começou a desaparecer. A menina percebeu. Você vai embora? O outro Lucas sorriu. Eu não vou embora. Eu apenas termino minha parte. Antes de desaparecer, entregou algo ao verdadeiro Lucas. Não era uma chave. Era uma pequena folha dourada. Nela estava escrita uma frase. Nenhum guardião é eterno. Mas toda esperança pode continuar. A torre parou de tremer. As histórias encontraram seus caminhos. Mas quando todos pensavam que a aventura havia terminado, o livro vazio de Nilo abriu sozinho. Uma nova página apareceu. E nela havia apenas 3 palavras. O primeiro mundo. Lyra ficou pálida. Isso não é possível. Lucas olhou para ela. O que significa? Ela encarou a página. Significa que existe um lugar anterior a todos os jardins. O lugar onde tudo começou. A menina segurou a pena. E uma nova porta apareceu. Capítulo 9. O primeiro mundo. A nova porta surgiu no centro da torre.
Ela era diferente de todas as outras. Não tinha madeira. Não tinha pedra. Não tinha luz. Parecia feita de silêncio. Nilo aproximou-se lentamente. Seu livro vazio tremia em suas mãos. Eu nunca vi essa porta antes. Lyra observou os símbolos nela. Porque ela não pertence aos jardins. Lucas colocou a mão sobre a porta. Então a quem pertence? Antes que alguém respondesse, a porta abriu-se sozinha. Do outro lado havia um lugar impossível. Não era um jardim. Não era um mundo. Era o começo de tudo. Um campo infinito coberto por uma única árvore. Uma árvore tão grande que seus galhos tocavam o céu. Suas raízes atravessavam a terra e pareciam alcançar todos os lugares existentes. A menina ficou maravilhada. Essa árvore. Lyra respondeu em voz baixa. É a primeira árvore. Lucas olhou ao redor. Então esse é o primeiro mundo? Nilo assentiu. Antes do tempo. Antes dos sonhos. Antes das possibilidades. Existia apenas este lugar. Eles caminharam até a árvore. No tronco havia milhares de marcas. Cada uma parecia uma história. Lucas tocou uma delas. E viu uma imagem. Viu o nascimento do jardim do tempo. Depois outra. Viu o primeiro sonho. Depois outra. Viu a criação das estrelas. Todas as histórias dos jardins começaram ali. Mas havia algo estranho. Uma marca estava vazia. Uma parte da árvore nunca havia recebido uma história. A menina aproximou-se. O que é aquilo? Lyra ficou séria. A primeira escolha que nunca foi feita. Lucas franziu a testa. Como uma escolha pode existir e nunca ser feita? Uma voz respondeu atrás deles. Porque alguém teve medo do que ela poderia criar. Todos se viraram. Uma figura caminhava entre as raízes da árvore. Era alguém conhecido. O Criador, mas diferente de antes. Mais jovem. Como era no início de sua jornada. Você voltou, disse Lucas. O Criador sorriu. Eu nunca saí. Apenas esperei que vocês chegassem até aqui. A menina perguntou. Qual foi a escolha que nunca aconteceu? O Criador olhou para a marca vazia. Criar um mundo onde ninguém precisasse de guardiões. Todos ficaram em silêncio. Lucas entendeu. Durante toda a história eles protegeram os mundos. Mas talvez o maior sonho sempre tivesse sido um lugar onde cada pessoa pudesse cuidar do próprio caminho. O Criador continuou. Eu criei os jardins porque o universo precisava aprender. Mas agora chegou o momento de descobrir se ele aprendeu mesmo. A primeira árvore começou a brilhar. A marca vazia começou a ser preenchida. Uma nova semente apareceu. Mas, antes que pudesse nascer, uma sombra surgiu entre as raízes. Não era um inimigo. Era uma pergunta. Uma voz ecoou. Se ninguém precisar de guardiões, qual será o propósito deles? Lucas olhou para a sombra. E percebeu que aquela talvez fosse a maior pergunta de todas. Não como salvar um mundo. Mas como viver depois de salvá-lo? Capítulo 10. O verdadeiro papel dos guardiões. A pergunta permaneceu no ar. Se ninguém precisar de guardiões, qual será o propósito deles? Ninguém respondeu imediatamente, porque todos sentiram o peso daquela frase. Durante incontáveis jornadas, eles haviam lutado contra ameaças, tinham protegido jardins, salvado mundos, enfrentado medo, mas nunca tinham parado para pensar no que aconteceria quando a paz finalmente chegasse. A menina olhou para Lucas. Você sabe a resposta? Lucas sorriu. Acho que estou começando a descobrir. Ele caminhou até a primeira árvore. Por muito tempo achei que ser guardião significava impedir que algo ruim acontecesse. Mas agora entendo. Ele tocou o tronco. Um guardião não existe para controlar o mundo. Existe para ajudar o mundo a crescer. As raízes da árvore começaram a brilhar. A sombra diante deles mudou. Ela deixou de parecer uma ameaça. Tornou-se uma pequena chama de luz. O Criador observava em silêncio. Essa era a resposta que eu esperava que alguém encontrasse. A menina perguntou. Então os guardiões vão deixar de existir? O Criador balançou a cabeça. Não. Eles apenas deixarão de carregar o peso de tudo sozinhos. A chama de luz flutuou até a menina. Dentro dela havia uma nova semente. Mas diferente das outras. Ela não pertencia a nenhum jardim. Pertencia a todos. Esta é a semente da união. Ela nascerá quando todas as pessoas entenderem que proteger algo não é responsabilidade de poucos. Lucas olhou para seus antigos companheiros. Ayla, Selene, Orion, Tenzin, Helena, Aster, Arwen. Todos estavam ali. E todos sorriam. Eles finalmente compreenderam. As grandes histórias não terminavam quando o herói vencia. Terminavam quando o mundo aprendia a continuar sem depender apenas dele. A menina plantou a semente ao lado da primeira árvore. No instante em que tocou a terra, todos os jardins responderam.
O jardim do tempo ganhou novas horas. O jardim dos sonhos ganhou novos sonhos. O jardim das possibilidades ganhou novos caminhos. O 10º jardim floresceu completamente. E pela primeira vez não havia uma porta esperando para ser aberta. Havia apenas um caminho. Um caminho que todos poderiam seguir. O Criador olhou para Lucas. Você começou procurando uma história. E encontrou algo maior. Lucas sorriu. O quê? O Criador respondeu. Uma história que pertence a todos. A primeira árvore soltou uma folha dourada. Nela apareceu uma última mensagem. Toda era termina para que outra possa nascer. Lucas segurou a folha. Sabia que aquela era uma despedida. Mas também sabia que despedidas não significavam fim. Significavam transformação. Ele olhou para a menina, a nova guardiã do 10º jardim. Agora é sua vez. Ela segurou a pena. E você? Lucas olhou para os 9 jardins brilhando ao longe. Eu vou continuar contando histórias. Porque algumas pessoas protegem mundos com espadas, outras com magia, e algumas, com palavras. Fim da 4ª jornada. E por hoje é só, pessoal. Obrigada por assistir até o fim. O conhecimento ao seu alcance. Até a próxima!